Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como realizar a configuração para importação de um arquivo do SPED fiscal. Primeiramente, você irá até o menu Configurações, Configuração da filial, para verificar se há a tabela de importação do SPED fiscal vinculada na configuração da filial. Neste caso, eu não possuo tabela vinculada. Vou verificar aqui na consulta, nos três pontinhos, para verificar se eu tenho alguma tabela criada. Também não possuo nenhuma tabela criada para essa empresa. Neste caso, o que eu irei fazer? Eu vou ir até aqui na parte de configurações, na aba importações, e vou replicar a tabela padrão do SPED de uma empresa padrão do sistema. Então, vou vir aqui, selecionar a importação SPED fiscal, venho aqui até a aba de duplicação, então, duplicar configuração. Posso informar que a empresa é 9.999, duplicação na tabela de origem a tabela 1, replicando para minha empresa de destino, coloco para replicar as informações e dou um executar. Aqui ele está me acusando alguns erros referente a cadastro de produtos, então eu tenho lá na minha importação do SPED fiscal um produto específico para gás que não tenho cadastrado na empresa de origem. Se ocorrer este caso para vocês, o que vocês podem estar fazendo? Dão um F7 e vão diretamente lá na empresa padrão. O que eu vou fazer? Eu vou acessar a empresa padrão e vou ajustar a configuração aqui na aba Outros, jogando todos os produtos padrões para o produto zero, que é um produto que eu tenho certeza que já estará cadastrado na empresa, pois ele já cria quando eu faço a duplicação da configuração. Então aqui eu já ajustei na empresa padrão, joguei tudo para o produto zero, vou retornar na minha empresa de origem, vou duplicar novamente a configuração. E agora sim, agora ele foi lá a configuração. Deixa eu verificar se eu possuo a tabela 2. Não há tabela 2 nesse caso, então tenho apenas uma tabela padrão lá na empresa 9.999. Vou direto aqui na aba de configuração de importação, dou um atualizar. Então está aqui a minha configuração da tabela padrão. Observe que aqui é muito similar à tabela de importação de NFE, para quem já assistiu o vídeo dessa importação. Caso não tenha assistido, o que ocorre? A configuração é toda, o tratamento é todo através da CST. Eu tenho aqui o tratamento que é dado para entradas e para saídas. Então eu tenho aqui a opção de eu estar informando se eu quero que o valor, a diferença da base de cálculo para o valor contábil caia em isentas ou em outras. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa do Simples, onde eu posso estar importando o SPED fiscal também, eu posso estar selecionando se eu quero que o importe sem valor de crédito de ICMS para outros, no caso da entrada, ou sem crédito de ICMS isentas, conforme arquivo, a opção de agregar ao item, sem crédito de ICMS isentas, agregar ao item, ou sem crédito de ICMS outras, agregar ao item. Para maiores informações sobre essas opções, posso estar clicando aqui no F1, o sistema vai estar me abrindo uma ajuda dessa tela, dessa configuração. Neste caso aqui não tem muito detalhe de qual que é o tratamento, mas para importação de NFE eu vou ter as informações detalhadas. Então aqui tanto para entradas quanto saídas não tem essa informação. Vou selecionar posteriormente aqui NFE para mostrar qual que é o tratamento nesse caso. Então aqui basicamente eu tenho todas as CSTs com a configuração para importação tanto de entradas quanto saídas, qual que é o tratamento desejado. Se por acaso for realizar uma importação de SPED para uma empresa do Simples Nacional, seria necessário aqui estar criando uma nova tabela, informando tabela padrão Simples Nacional, e aqui colocaria tudo para sem crédito outras, sem débito outras, e dessa forma, mesmo se houvesse informação de ICMS no SPED, o sistema estaria importando corretamente sem valores de ICMS na escrituração fiscal. Na aba do lado tem a mesma configuração, o mesmo conceito aqui para a parte de IPI. Observe que eu tenho as variáveis bem similares aqui, onde eu posso estar definindo isentas ou outras, ou agregar ao item ou conforme arquivo. Observem, para quem já assistiu o vídeo de importação de NFE, que aqui as configurações são um pouco mais limitadas, pois o arquivo SPED já tem um padrão bem definido, não tem muita opção de configuração, onde tu vai poder ter uma flexibilidade maior quando estiver importando um arquivo XML. O SPED já não, tem campos específicos, informações mais engessadas nesse caso. A próxima aba aqui, eu tenho a aba Outros, onde eu vou estar fazendo a configuração para a extensão das naturezas, então extensão para a natureza de à vista ou a prazo. Quando não tem a informação, eu vou estar definindo aqui se é
à vista ou a prazo. Se deixar sem, neste caso vai estar importando sem extensão alguma os lançamentos que esteja com a informação de outros para o indicador de pagamento. Aqui eu consigo estar informando se é o indicador de pagamento lá do registro C100 ou do C170. Também consigo já informar se eu quero que detalhe item sim ou não. Então, se está fazendo a configuração com uma empresa do Simples, que não precisa estar detalhando o item, eu posso estar alterando aqui para não detalhar item. Tenho configurações aqui para padrões, né? Fornecedor e cliente, quando não possui essa informação no campo específico lá do arquivo SPED. Pode acontecer, pois no arquivo SPED pode ter nota fiscal de consumidor eletrônica ou cupom fiscal eletrônico, onde vai estar importando aqui no cliente ou fornecedor que tiver informado nessa tela. Importante aqui sempre utilizar, nesse caso aqui, um código diferente de 0, embora a configuração padrão tenha vindo com um 0, é importante sempre utilizar um código aqui de cliente fornecedor padrão diferente do 0. Se não tiver na base de dados, pode ser criado. Então aqui eu já alterei. Vou estar informando que o produto padrão para os registros C100, C400, D350, para frete, para energia, para comunicação, para item de inventário. Aqui eu posso criar específicos, até tem lá na empresa padrão produtos específicos. Vai de acordo com a necessidade, o entendimento do usuário, se tem a necessidade de detalhar separadamente. E também se, evidentemente, vai ter essa situação na empresa em questão, né? Pode ter situação que nem tenha não tenha de fato esses itens no SPED, daí não terá necessidade de estar cadastrando, pode apenas configurar pelo produto padrão mesmo. Então aqui tem os demais campos, informações de retenções do registro C130, questão do ISS retido, se eu quero que ele grave informação sim ou não, se eu tenho relacionamento de CFP CST e tipo débito ou crédito para a parte de PIS e COFINS, informa que como sim o sistema vai habilitar essa aba acima aqui, relacionamento, para estar fazendo essa configuração. Caso contrário, retorno aqui e deixo como não, o sistema automaticamente oculta aquela tela. E se eu desejo importar os pagamentos antecipados DST, eu deixo aqui como sim também, caso contrário, deixo como não. Realizada esta configuração, tu pode vir até o menu configurações, configuração da filial e informa que a tabela que foi replicada ou criada para importação nesta empresa. Feita essa configuração, já posso partir para a importação do SPED fiscal. Então, irei até o menu Arquivos, Federais, a opção Importar SPED fiscal. Aqui eu vou estar informando os parâmetros para importação, período, o movimento que eu desejo importar, posso selecionar apenas saídas ou entradas, ou importar ambos. A opção para tratamento de erros, mesmo conceito das demais rotinas, não permitir erros. O que o sistema estará fazendo? Identificado qualquer erro durante o processo de importação, cancela toda a importação. Permitir erros vai importar o que estiver correto e vai dar no resumo da importação maiores informações sobre eventuais erros. Então, essa opção de permitir erros não quer dizer que vai importar informações erradas. Vai importar o que estiver certo. E no resumo da importação, que sempre é importante que seja avaliado ele, seja dado uma atenção especial àquele resumo, pelo menos uma conferida, ele estará detalhando se houve algum erro durante a importação, alguma nota ou alguma divergência. O sistema vai estar detalhando, deixando com essa informação que de permitir erros. Processamento, tem a opção de excluir e importar novamente ou importar somente não importados. A questão de atualizar cadastro de produtos, então se eu quero que o sistema atualize cadastro dos produtos, eu deixo como sim, caso contrário, deixo como não. Se eu quero que atualize apenas o código de barra, eu vou deixar com a opção atualizar o EAN. Atualizar dados de cliente e fornecedor, o mesmo conceito. Se eu quero que ele atualize, eu deixo como sim, caso contrário, deixo como não. Recomendação para esses dois campos. Minha sugestão, deixem como não, pois se você fez alguma manutenção no cadastro do produto, arrumou lá a NCM, ou fez a manutenção no cadastro do fornecedor, importou, tinha divergência do município, endereço e tal, e tu fez a manutenção e corrigiu. Se você colocar aqui como sim, uma nova importação pode alterar essas informações. Se você deixar como não, cadastros já existentes, o sistema não vai mexer, vai identificar a inscrição já cadastrada. Cadastros novos ele vai cadastrar normalmente. A parte de importar PIS e COFINS, se você deseja importar do arquivo SPED, seleciona, caso contrário, quer que importe pela configuração do produto, deixa como configuração do produto. Se você não faz uso dessa informação, deixa como não importar, ou ainda se faz,
via utilitários da geração, pode deixar como não importada e posteriormente gerar ela pelos utilitários. Tipo do local do arquivo, então tem que a opção de um único arquivo ou posso informar uma pasta com vários arquivos. Nesse meu caso eu tenho só um arquivo para importação. Vou aqui já informar o caminho para que importa o meu arquivo SPED. Aqui logo abaixo entra uma série de parâmetros. Aqui o que eu estarei definindo, quais registros que eu estarei importando do arquivo SPED e qual tratamento que eu quero para essa importação. Por exemplo, tenho aqui o C100. Eu posso estar fazendo essa importação completa, apenas a parte da nota fiscal apenas pelo registro 690, enfim, o mais normal aqui é utilizar completo. Dúvidas quanto a esses parâmetros, o que ele faz, o que ele não faz, pode estar clicando no F1 do sistema, ele vai estar trazendo detalhadamente qual que é o tratamento para essas informações, o que ele faz, qual registro que ele avalia, de onde ele vai estar buscando as informações para cada um desses registros. E é extremamente recomendável que vocês deem uma visualizada nessas informações, pois, de acordo com a informação, com os registros que tem no SPED, pode ser recomendado utilizar um parâmetro diferente para a importação desses casos. Principalmente, um caso muito comum no suporte, é em relação ao registro C400 aqui, a parte das edições e cupom fiscais, onde o sistema já detalha aqui quais registros que é necessário constar no arquivo para importação, de acordo com cada perfil informado nos parâmetros. Então, retornando aqui nos meus parâmetros, vou deixar tudo como completo para rodar a minha importação. Importante frisar também, se por acaso tem alguma informação no arquivo, tem algum registro no arquivo que eu não quero que importe, eu posso vir aqui e apenas colocar não nesse registro, que o sistema estará ignorando ele também, não tem problema quanto a isso. Se eu estiver importando, por exemplo, o arquivo SPED, eu quero apenas o bloco H, quero apenas o inventário do SPED, posso deixar assim apenas no bloco H ou no bloco K, conforme o caso, e colocar não nos demais, e o sistema vai estar importando apenas aquele bloco, aquele registro que eu desejo. Então aqui eu faço o preenchimento de todos os parâmetros e posso já estar executando a minha importação. Ele já vai estar processando o movimento. E eu já vou poder estar visualizando no resumo da importação se houve algum erro, alguma inconsistência no procedimento. E é extremamente recomendável que o usuário sempre avalie o resumo da importação, o relatório que o sistema apresenta após executar o processo de importação completo. Importante também destacar que o sistema valida as inscrições que constam no arquivo com a inscrição da empresa, tá, pessoal? Então o sistema vai estar apresentando ali alguma mensagem de divergência, caso não tenha a mesma inscrição no arquivo SPED com a empresa que está sendo importada. Então, aquela situação que eu repassei, o sistema importou o que estava correto e me acusou aqui alguns erros de importação, naturezas não cadastradas, naturezas que possuem lançamento de itens, mas estão configuradas para não detalhar item. Então, aqui entra algumas situações específicas de falta de cadastro de naturezas e configurações. Eu posso estar apenas corrigindo essa situação e posso estar executando a importação novamente, o sistema vai importar normalmente o meu arquivo. Então seria isso, pessoal. Qualquer dúvida, permanecemos à disposição. Até mais.